dia, abençoados do Senhor, eleitos, pedras vivas, mais que vencedores. Mais que vencedores porque Jesus Cristo os fez mais que vencedores. Que privilégio, que honra, que graça maravilhosa. Não foi por merecimento, foi por sua graça bendita. Louvamos a este Deus maravilhoso que nos fez ser o que somos por sua graça, que nos deu o que temos por sua graça, que nos permitiu realizar o que já realizamos por sua graça. E é com este espírito de gratidão em nossos corações que eu quero lhe saudar esta manhã com a graça e a paz de Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu louvo a Deus porque nós temos um horário cheio, eu digo assim, né? 1 hora para nos alimentarmos bem da palavra predestinada de sabedoria, para recebermos a revelação dos mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. Eu louvo a Deus porque na meia hora anterior ao nosso programa, você é bem alimentado através dos pastos verdejantes da graça de Deus, pela palavra ministrada pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo, Bispa Rosana Ferreira, Bispa Ana Caroline e todo o nosso ministério do Rio de Janeiro. Quando você assiste o programa das 8 às 8h30, você já é apacentado, você já é tratado, cuidado, bem alimentado por pessoas de bem, por pessoas que têm frutos bons na vida e por isso podem repartir do melhor que receberam de Deus e também do melhor que hoje colhem e dão ao povo do Senhor. Eu louvo a Deus pelo nosso apóstolo, pela vida do nosso apóstolo, sua família, pelo ministério Cristo Vive, pela missão apostólica da graça de Deus, por este tempo que nós temos na televisão. Eu sei que alguns outros ministérios têm horas e horas, talvez o dia inteiro, um canal de televisão, e não têm construído muita coisa na vida das ovelhas. Não têm dado um alimento tão bom quanto o alimento genuíno da graça de Deus. Mas nós queremos que nesta 1 hora você receba o melhor. Temos que usar com sabedoria o tempo. Temos que aproveitar para passar aquilo de melhor que temos recebido de Deus, experimentado, vivido, para você, porque Deus ama você. Se Ele aproximou você do nosso ministério, se Ele colocou você para assistir a estes programas de televisão, aos cultos da Igreja Cristo Vive, é porque Deus tem um plano de vitória em sua vida, que não passa pela lei, pelo ministério legalista, cheio de condenação, fardos, proibições, maldições, mas o plano perfeito de vitória, ele só é manifestado plenamente quando os olhos são iluminados, quando se conhece a verdadeira graça de Deus. E eu louvo a Deus porque na meia hora seguinte, das 8h30 às 9h, você tem, através da Igreja Cristo Vive de São Paulo, a continuidade deste alimento sólido que você recebe através do nosso apóstolo. Bem-vindo, então, aos pastos verdejantes da graça de Deus, agora, através da programação da Igreja Cristo Vive em São Paulo. E nós vamos crescer muito nestes dias todos. Nós começamos o mês de dezembro nos preparando para o Natal, para que o Natal seja muito mais do que uma festa de comida, bebida, presentes e aparências, e que o final do ano, o início de um novo ano, seja muito mais do que uma festa de superstições, ou de farras, ou de falsas esperanças. Por que eu digo falsas esperanças? Porque quem não tem Jesus não pode ter esperança. Tem uma falsa esperança. Quem não tem Jesus não tem garantia de coisa alguma na vida. E também, quem não tem Jesus, ou não tem o conhecimento pleno de Jesus, não pode desfrutar
daquilo que está prometido na Bíblia Sagrada. Então, cria expectativas, mas não tem a realização dessas expectativas. E acaba se frustrando. Há muitos crentes hoje no Brasil frustrados. Não frustrados por Deus, frustrados por si mesmos, frustrados pela falta de conhecimento, frustrados porque não sabem viver a palavra de Deus, frustrados porque não conhecem plenamente Jesus Cristo. Conhecem um Cristo histórico, conhecem um Cristo denominacional, conhecem um Cristo que é apresentado pela tradição dos homens, mas não conhecem o Cristo, Emanuel, Deus conosco. Nós estamos conhecendo este Cristo maravilhoso, nosso Salvador, aquele que é Deus sobre tudo e sobre todos, aquele cujo nome está sobre todo nome, aquele que é Deus encarnado. E nós vamos prosseguir falando deste Deus maravilhoso. Antes, eu lembro a todos que é quinta-feira, e quinta-feira é dia de culto aqui na Cristo Vive São Paulo. Você é nosso convidado para prestar culto a Deus, a esse Deus lindo e maravilhoso, logo mais às 8 horas da noite, aqui em São Paulo, na Cristo Vive. Estamos na rua Professor José Leite Oiticica, 250, Brooklyn. A rua Professor José Leite Oiticica é travessa da Avenida Shukri Zaidan, bem em frente ao Teatro Vivo. Você pode chegar aqui de várias maneiras, ônibus, metrô, carro, trem, conexões de metrô com ônibus. Você tem avenidas de fácil acesso, marginais do Rio Pinheiros. Você tem também a Avenida Roque Petroni Júnior, você tem a Avenida Morumbi, a Ponte do Morumbi. São tantas avenidas grandes, de fácil acesso, Avenida Rubem Berta, 23 de maio, Washington Luiz, Avenida Santo Amaro. Você está vindo para a Zona Sul, é muito fácil. Você tem mais informações, o mapa, na nossa página na internet, acesse www.cristovive.com.br, mas você pode também ter mais informações ligando para nós em São Paulo, prefixo 11 5561 4405. 5561 4405. Ou pode ainda nos mandar e-mail. No e-mail você pode pedir informações sobre a igreja, a agenda do mês, você pode também nos pedir oração, dar seu testemunho, requisição de material da graça de Deus. Escreva para nós, igreja@cristovive.com.br, igreja@cristovive.com.br. Muito bem, espero você hoje no culto às 8 horas da noite. Nós todos estamos sendo preparados para um novo ciclo, que nós já, aqui na Cristo Vive, estamos vivendo. Mas sabemos que isto tudo vai ser muito intenso e muito intensificado com a proximidade do novo ano. E eu gostaria muito que você também se juntasse a nós, porque nós estamos sendo preparados para algo novo, para algo grande, para um Natal diferente, um final de ano completamente diferente dos anteriores, aberto, maior, amplo, com expectativas de coisas reais, de coisas palpáveis, não de frustrações. E a cada culto o Senhor vai nos talhando, vai nos preparando através da palavra, dos louvores, das orações, e nós estamos em perfeita vitória. Espero por você logo mais. E eu continuo nesse momento com este estudo precioso. Durante o mês de dezembro, estamos sendo preparados para este algo grande, para este algo mais, não é? Quero voltar ao texto de Mateus, ao livro histórico de Mateus, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 20. Diz a palavra do Senhor, lembrando, sobre o nascimento de Jesus, aquilo que antecedeu o nascimento de Jesus. Nós vamos entendendo aqui por que Jesus nasceu e o para quê de Deus ter se feito carne. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho
um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, este é Jesus, Deus conosco, profetizado 700 anos antes do seu nascimento. Diz o versículo 24: Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Jesus, o Salvador. Aquele que veio salvar o seu povo. Então, estudamos aqui estes dias que conhecer o verdadeiro Deus é você se apropriar daquilo que ele é, daquilo que ele tem. Conhecer o verdadeiro Deus é crescer numa intimidade que lhe faz naturalmente usufruir da sua plenitude. Então nós estamos aqui entendendo que Jesus Cristo é Deus conosco. Deus desceu à terra na pessoa de Jesus Cristo. Louvamos a Deus por este entendimento. Podemos ainda acrescentar conhecimento a tudo que estamos aprendendo ou recordando através do livro de Lucas. Lucas, no capítulo 23, diz assim, Lucas 23, 42. Vamos lá. Lucas 23, 42. E acrescentou Jesus, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amados, lá no paraíso não há 3 deuses, há um só. Aquele Jesus que estava ali na cruz, falando com aquele malfeitor, era o próprio Deus. A palavra de Deus diz, e eu vou mostrar nestes dias, estes textos todos, que Jesus voltou para o lugar que primeiro era o seu. Jesus voltou para onde ele estava. O trono, quando Jesus veio à terra, o trono se esvaziou. Deus estava aqui conosco, Emanuel, na pessoa de Jesus. E é por isso que quando aquele malfeitor estava ali falando com Jesus, ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele creu em Jesus. Quando você entendeu comigo aqui, lendo a Bíblia, que quando o anjo disse a José, ele lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles, esse ladrão, esse malfeitor, fazia parte do seu povo, do povo de Jesus. Jesus veio para ele também, para salvá-lo dos pecados dele. Assim como a mim e a você, porque Jesus tem um povo, são os escolhidos, são os seus eleitos, são os seus predestinados para a salvação. E aqui ele diz assim, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Porque Jesus subiria para o lugar onde primeiro estava, diz o livro de João. Jesus agora voltaria para o seu trono de glória, com um corpo glorificado. Que coisa tremenda!
Este é Deus. Deus, antes de Jesus, não possuía um corpo. Jesus era espírito. Hoje, Jesus está entre nós em espírito. Porém, ele está glorificado com um corpo no seu trono de glória. Por isso ele disse àquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que bênção, amados. É nós termos este entendimento que Jesus é Deus. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é o Criador. Jesus é o Jeová Rafá, o Jeová Jiré, o Jeová Nissi. Por isso que todas as manifestações se encerram em Jesus. Por isso lhe foi dado o nome que está sobre todo nome, Jesus Cristo. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Salvador, Ele é Rei. Por que Ele é Rei? Porque Ele é Deus. Ele é um Rei que reina soberanamente. Vamos ver ainda no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Louvado seja Deus. Atos, capítulo 9. Atos 9, versículo 15. Você está entendendo quem é o verdadeiro Deus, para que a sua celebração de Natal daqui para frente seja diferente. Diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, aqui está a palavra que Jesus disse a Paulo. Você sabe que Paulo, antes de se converter, antes de ser convertido pelo Senhor, era um perseguidor dos cristãos, perseguidor da igreja de Jesus Cristo, perseguidor daqueles que eles chamavam os do caminho. E ele estava indo a caminho de Damasco para matar cristãos, para levar cartas que permitiam que os cristãos fossem presos, fossem amarrados, fossem sacrificados, fossem mortos. E ele vê uma luz que brilha no céu, fica temporariamente cego, cai do seu cavalo, ouve uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai parar na casa de um judeu piedoso chamado Ananias. E Ananias, então, fala a Paulo acerca de Jesus, do seu chamado, de que Jesus era o Deus verdadeiro, e que, na verdade, quando ele perseguia os do caminho, ele estava perseguindo os filhos de Deus. Quando ele perseguia Jesus, ele estava perseguindo o próprio Deus. Por isso foi que Jesus, falando com Paulo, disse: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saiba que quem persegue você, persegue o próprio Deus. Quem se levanta contra você, se levanta contra o próprio Deus. E não fique impune. E Deus foi lá acertar contas com Paulo. Saulo, na verdade, porque ele vai passar por um momento dramático. Vai haver uma conversão. E esse judeu piedoso, chamado Ananias, aqui também no papel de profeta, ele diz, não é? Para Saulo: mas o Senhor lhe disse. O que o Senhor disse para Paulo? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Paulo era um instrumento escolhido, um vaso de honra, um eleito de Deus, um predestinado. Ele fazia parte do povo de Jesus que ele veio salvar. Ele diz: lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Paulo também fazia parte desse povo para o qual Jesus veio perdoar os pecados. E ele diz: é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Qual nome Paulo levou, pregou, anunciou?
Jesus. Jesus Cristo, o que ressuscitou, o que falou com Paulo, o que é o verdadeiro Deus. Ele disse que Paulo era um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, nós que não somos judeus na carne. Graças a Deus, o nome de Jesus chegou até nós. E reis, bem como perante os filhos de Israel. Paulo teve 3 ministérios. Ele teve um ministério curto entre os judeus, os seus patrícios, mas eles não creram. Alguns creram, se converteram ao cristianismo, eram os remanescentes da graça. São aqueles para os quais Paulo escreve a carta aos hebreus, os judeus convertidos ao cristianismo. Paulo teve um segundo ministério, também muito rápido, entre reis. Ele teve a oportunidade de falar de Jesus a reis, governadores, homens da lei, homens do governo. E Paulo teve um terceiro ministério, e o mais importante, para o qual ele foi especialmente talhado, que era falar e anunciar o nome de Jesus aos gentios, que somos nós, que fazemos parte do povo de Deus, povo pelo qual ele morreu, ele veio para morrer, para perdoar os pecados, povo ao qual ele foi anunciado pelo apóstolo Paulo. Isto aqui, amados, é tremendo. O nome de Jesus chegou até nós, porque Deus levantou um homem, Paulo, que era diferente o seu chamado dos demais apóstolos. Os outros apóstolos foram levantados, chamados por Deus para pregar aos judeus. Quando o Senhor Jesus chamou os 12 e lhes deu ordem para anunciar o reino de Deus, ele disse: olha, vocês vão, mas não entrem, não preguem aos gentios, nem entrem em cidades de samaritanos, mas preguem somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus chamou 12 discípulos, que se tornaram apóstolos, incluindo, logicamente, antes de se tornar apóstolo, Judas Iscariotes, filho do diabo, filho da perdição. Mas Jesus escolheu os primeiros discípulos para pregar a judeus. E depois que ele ressuscitou, como já Cristo ressurreto, ele se revela ao apóstolo Paulo, ao qual ele escolheu como instrumento precioso, separado, chamado para anunciar Jesus Cristo ressurreto aos gentios. Que coisa tremenda, porque aqueles primeiros apóstolos não tinham a revelação que Deus deu a Paulo. Que Deus deu ao apóstolo Paulo para que chegasse até nós. A revelação da nova aliança, do novo pacto, da vida por fé. Nada de judaísmo, nada de legalismo, nada de tradição, nada de sacrifícios da carne. Você está compreendendo? Este Jesus que apareceu a Paulo foi o Jesus ressuscitado. Este que é Deus, que agora está com o corpo glorificado, o corpo que ele ressuscitou, assentado num trono de glória, governando tudo, regendo as nações com cetro de ferro, diz a Bíblia. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é juiz, ele é soberano, ele é Salvador, mas ele é o Criador do universo. Este é Jesus Cristo. Este é o Deus da nossa salvação. Ele tem um nome. O nosso Deus não é somente agora conhecido como Jeová.
O nosso Deus tem um nome. Jeová se fez carne. Ele é Emanuel, profetizado no Velho Testamento. Deus conosco ganhou um nome, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra ainda no livro do Apocalipse. Vamos lá. Livro do Apocalipse, bem no finalzinho da Bíblia. Página depende da Bíblia, mas vamos lá para o capítulo. Capítulo 22, versículo 16. 22 de Apocalipse, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Olha o que ele diz. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Este é Deus. Jesus é o Rei de Reis, Senhor de Senhores, soberano Deus, o nosso Salvador. Glórias e glórias e glórias a Deus por tão grande revelação. Seguimos amanhã nos preparando para o melhor final de ano das nossas vidas. Bom dia.